Olá, amigos, sejam bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. Estamos começando mais um programa onde vamos juntos aprender mais a respeito da Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo. Nós estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo, na cidade de Jacareí, São Paulo, com um grupo de amigos que vieram de vários estados do Brasil. Vocês conheceram um pouquinho deles já na semana passada. E nós estamos juntos aqui para aprendermos mais a Palavra de Deus. E você se junta a esse grupo nessa grande classe de estudo da Palavra de Deus. Por isso, não importa em que estado você esteja, em que país você esteja, talvez fora do Brasil, nos acompanhando também pela internet, você é muito bem-vindo ao programa. O Bíblia Fácil está estudando essa nova temporada, mais uma vez, os ensinos de Jesus. E nós temos um presente para você que é o nosso guia. Se você quiser receber o guia de estudos que nós estamos usando aqui no programa, você pode solicitar a Novo Tempo. Vai aparecer para você aqui os canais. Nós temos um telefone que é o 12 21 27 3121. Você pode ligar em horário comercial e nós vamos mandar esse guia para a sua casa. É um presente para você, você não paga nada por isso. Se você quiser, pode mandar para nós agora uma mensagem via WhatsApp. O nosso número é 12981001615. Ou, se você preferir, acesse a nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Num prazo de 20 a 30 dias, esse manual chega na sua casa e você acompanha com a gente aqui os temas do Bíblia Fácil. Se você preencher o questionário do guia, que aparece no final, você ainda pode ganhar esse DVD aqui, ó. É um DVD com 18 vídeos que nós gravamos lá em Israel, Egito e Palestina. Também é um presente para você, você não paga nada por isso, tá bem? Mais informações desse projeto Ensinos de Jesus na página ensinosdejesus.com.br. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia, porque a partir de agora vamos aprender um pouquinho mais a respeito de salvação. Esse é o nosso segundo tema. Os nossos convidados já estão aqui com as Bíblias nas mãos e nós, antes de abrirmos o livro sagrado, nós vamos mais uma vez orar, porque você sabe, a gente não começa aqui o estudo da palavra sem antes fazer uma oração. Onde quer que você esteja, ore comigo agora. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de ter a Tua palavra em nossas mãos. Queremos estudá-la mais uma vez, que o Teu bom e Santo Espírito abra a nossa mente à compreensão das verdades que o Senhor deseja nos ensinar. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. O tema de hoje, vamos aprender um pouquinho mais a respeito de salvação. Mas quando falamos de que nós precisamos ser salvos, a pergunta natural que surge é: salvos de quê? De que nós temos que ser salvos? Eu não sei se acontece com você, mas comigo, quando eu estou, por exemplo, numa grande cidade, numa metrópole, no meio de uma multidão, eu fico caminhando e pensando, quanto dessas pessoas, quanto desses homens e dessas mulheres sabem que nós temos um céu a alcançar ou um inferno a evitar? Quantos de fato estão cientes de que a vida que nós levamos aqui não é tudo, mas ela é um teste para aquilo que vem depois, que pode ser salvação, vida eterna ou perdição e morte eterna. Você que está me assistindo, você tem consciência de que eu e você, um dia, ou viveremos eternamente, ou morreremos eternamente? Você tem consciência disso? Você está fazendo o preparo para a vida futura? Você tem dado valor às questões espirituais? São perguntas que devem fazer-nos refletir. E eu espero que o estudo da Bíblia hoje possa ajudar a todos nós a entendermos melhor essa realidade e, de fato, a nos posicionar a respeito daquilo que Deus pretende para a nossa vida. Então, vamos olhar para a Bíblia Sagrada e tentarmos entender algumas coisas. A primeira delas é que houve um momento na eternidade onde o homem não existia, porque o homem é fruto da criação divina. Nesse momento, na eternidade, tudo era perfeito. E Deus um dia intencionou criar o homem. E lá em Gênesis diz que Deus começou a preparar esse planeta para que ele fosse a morada do homem. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra.
A terra como era? Sem forma e vazia. E Deus começou a transformar essa terra sem forma e vazia para que ela fosse a habitação perfeita para o homem, que era o seu projeto. No sexto dia, Deus criou Adão e Eva. Eles eram a imagem e semelhança divina. Esta imagem e semelhança não é apenas no aspecto físico, mas também no aspecto mental e espiritual. Nós somos parecidos com o nosso Criador. E então este homem e esta mulher, Adão e Eva, precisavam passar por um teste para saber se eles poderiam ser integrados à família celestial. O teste você conhece. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Então Adão e Eva foram submetidos a um teste. Se vocês comerem dessa árvore, vocês irão morrer, mas de todas as outras vocês poderão comer. Eu pergunto, fazia falta essa árvore se eles tinham todas as outras? Eles tinham tudo à disposição deles, só uma que não podia. Mas você conhece o final da história. Eva se afastou de Adão, comeu do fruto proibido, levou para Adão, este também comeu, e eles agora foram fadados à morte. Porque Deus disse, se você comer, você vai morrer. Eles comeram e mereciam então a morte. Foi assim que a morte entrou no nosso planeta. Fernanda? Pastor, é uma pergunta assim boba, mas que muitas pessoas que não estudam, né, e que não têm o conhecimento se faz. Deus é onipotente, onisciente e sabia todas as coisas como sabe. E sabendo de tudo, por que ele precisava testar o homem? Né? Por que ele precisava testar Adão e Eva? Ou, às vezes, já chegou até a pergunta assim para mim, Deus sabendo que o homem ia fazer tanta maldade, por que ele criou o homem? Essa é uma pergunta que, de fato, fica na mente de muitas pessoas. E se Deus é onisciente, ele certamente saberia ou sabia que o homem iria pecar. Mas quando eu penso nessa questão, eu sou levado a refletir da seguinte maneira: Deus nos amou tanto quando nós ainda éramos um projeto. Quando Deus teve a ideia de criar o homem, Ele amou tanto essa ideia, esse projeto. Eu imagino que Deus pensou assim: eu vou criar o homem, mas ele vai pecar. Eu vou arranjar uma solução, eu vou enviar meu filho. E finalmente, alguns se salvarão. Então Deus, Ele viu o futuro, como Ele sempre vê, e Ele sabe quantos se salvariam ou se salvarão. Então Deus achou por bem criar o homem. Existe um capítulo, messiânico, lá Isaías 53, e o profeta descrevendo a obra de Cristo, diz assim: Ele um dia, o Messias, verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Eu acho que é o verso 11 ou 12. Então, Isaías, profetizando a respeito da obra de Cristo, já disse que Cristo ficará satisfeito com o fruto do seu penoso trabalho, que são pessoas salvas. Então, Deus avaliou tudo e Ele resolveu criar o homem, porque Ele sabe que muitos aceitarão, e esses que aceitarão viverão com Ele na eternidade. Então, Deus, Ele assumiu o risco. É por isso que em Apocalipse é dito que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro, de fato, foi crucificado no ano 31 da história, mas ele foi morto lá na criação do mundo, porque ao Deus criar o homem, ele já tinha que providenciar um meio para livrá-lo da morte. E o meio foi Jesus Cristo. Sim, minha amiga, a Gisele. Sim. Apesar da onisciência divina, como já foi falado, Deus ainda fala que é muito bom, né? Ele criou o homem e viu que foi muito bom, já sabendo que o homem pecaria. É verdade. Então, isso para nós é uma esperança, né? Claro. Apesar da nossa natureza pecadora, há algo muito bom em nós, né? A despeito do pecado, da natureza pecaminosa, nós ainda temos a identidade divina. Nós somos imagem e semelhança.
E esse ser imagem e semelhança tem a ver com o aspecto físico, nós nos parecemos fisicamente com Deus, tem a ver com a questão intelectual, o ser humano pode desenvolver o intelecto, obter conhecimento, fazer escolhas. Veja, os animais não raciocinam para fazer as coisas, eles agem por instinto. O ser humano não, ele pesa as coisas, ele escolhe, ele raciocina. E tem a questão do aspecto espiritual. Nós fomos criados para nos relacionar com uma divindade, com um ser superior que é o nosso Criador. Então, o ser humano tem essa habilidade. Ele foi criado para se relacionar com Deus. Então, isso de fato é uma verdade. Por isso, Deus declarou que tudo era bom. Então, qual foi o plano que Deus estabeleceu? O pecado entrou, o pecado trouxe sofrimento, miséria, morte, mas Deus estabeleceu um plano para que isso fosse remediado. Vamos ver hoje qual é esse plano que Deus estabeleceu. Mas ao pecar, como tornou-se o ser humano, a natureza humana? Tem aqui 3 textos que nos ajudam. Primeiro, Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia o quê? Multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha aí, logo no início da história humana, o homem já teve a sua vontade corrompida e todo o desígnio do seu coração agora era mal, a tal ponto que Deus falou o seguinte: eu vou exterminar com a minha criação, mas eu vou dar para quem quiser uma chance. Aí entra Noé, a arca de Noé. Então a arca de Noé não foi construída para salvar animais, ela foi construída para salvar gente, pessoas. Mas as pessoas rejeitaram, né? Quantos se salvaram finalmente naquele momento? 8 pessoas, né? Noé e sua família, 8 pessoas. Mas ali estava o plano da salvação. Então Deus, ele providencia a salvação para aqueles que desejam, mas o coração do homem era continuamente mau. Aí depois vem Davi e diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O que significam essas palavras? A gente já nasce com tendência para o mal, já nasce com tendência para fazer o que é errado. Essa tendência o apóstolo Paulo vai chamar de quê? Natureza carnal. O homem que habita, né? A natureza que habita no homem interior, que é carnal, propensiosa ao pecado. E um último texto, Mateus 15, 19, palavras do próprio Cristo, porque do coração procedem o quê? Maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Tudo isso diz Cristo que procede aonde? Do coração. Então nós, se deixados sós, naturalmente nós somos maus. Então o ser humano, quando ele nasce com tendência para o pecado e com natureza carnal, pecaminosa. Agora, o que acontece na vida do ser humano? Quando ele um dia conhece o plano da salvação, quando ele um dia conhece Cristo e aceita, Cristo vem para a vida dele e introduz uma nova natureza, que nós chamamos de natureza espiritual. Então, quem um dia aceitou a Cristo como Salvador, passa a conviver com 2 naturezas. Esse é o conflito do qual Paulo vai tanto falar no livro de Romanos. Então, o bem que ele quer não pratica, mas pratica o mal que ele não quer, mas graças a Deus porque em Cristo ele é vitorioso e ele vence a carne, Deus nos ajuda a vencer o mundo. Ou seja, o cristão é quem vive conflito. Quem não aceitou a Cristo, ele não tem conflito, porque o mal é que reina apenas o mal. Então, conflito espiritual só existe para quem um dia aceitou a Cristo. Quem não aceitou não vive conflito. Ele vive as tendências do mal que naturalmente acontecem. Albérico. Pastor, no tocante a essas pessoas que cometeram o homicídio, adultério, prostituição, furto, todas essas maldades que está dentro do ser humano, está inerente dentro dele. Inerente. Como fica no tocante à salvação dessas pessoas? Bom, a palavra de Deus nos ajuda a entender que nós somos naturalmente maus.
Se deixados sós, é isso que vamos praticar. Agora vem a intervenção divina. E então Deus, ele propicia um plano pelo qual qualquer pecador, por maior que seja seu pecado, possa ser redimido. Então, estes pecados, para eles há perdão. Então, se a pessoa confessa, abandona, ela alcança a misericórdia divina. Então, o perdão dos pecados está no bojo do plano da salvação, que vamos entender um pouquinho mais hoje. Então, há salvação para todos aqueles que desejarem. Todos quantos quiserem poderão ser salvos. E qual é o plano que Deus estabeleceu? O texto áureo da Bíblia pode ser chamado João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não o quê? Pereça, não morra, mas tenha o quê? Vida eterna. Então só tem dois caminhos, salvação ou perdição. Então Deus fez o quê para salvar o homem? Enviou seu Filho. Deus tanto amou que Ele enviou. Aqui a maioria de nós, né, somos pais ou mães. Eu pergunto para você, é mais fácil você se entregar à morte ou entregar um filho, uma filha? O que é mais fácil? É lógico que é você se entregar à morte. Eu prefiro eu morrer do que um filho meu morrer. O que Deus fez? O mais difícil. Entregou o seu filho. Você percebe o quadro que a Bíblia pinta de Deus? É um pai de amor. Ele entregou o seu filho. Foi mais doloroso para Deus entregar seu filho à morte, como para nós também é. Agora, por que Deus fez isso? Porque Ele tanto amou. É por isso que João, o discípulo do amor, resume muito bem a essência de Deus. Deus é amor. Deus é amor. Fernanda. Então, pastor, tem muitas pessoas que vivem uma vida em sociedade com um coração bom, né? Que segue os princípios da sociedade, mas que não creem na Bíblia ou em Deus e que não confessou Jesus como Senhor e Salvador, né? Minha pergunta é, essas pessoas, porque você tem o direito até a sua morte, seu direito de escolha, né? Então, se essa pessoa morrer e não tiver aceitado Jesus, mas é uma pessoa de coração bom que não pratica nenhuma daquelas coisas, ela é salva? A pergunta se a pessoa vai ser salva ou não é muito delicada para nós nos posicionarmos, porque a gente só pode ver o externo, né? A gente só vê a pessoa, só vê a aparência. A Bíblia diz assim, não olhes, né, para a aparência, né, porque Deus é quem vê o coração. Então eu posso ter hoje dentro da igreja, sentando nos bancos de uma igreja, um tremendo pecador, como eu também posso ter lá fora, às vezes vivendo alienado de qualquer igreja de religião, alguém que é bom. Eu posso ter, mas isso é aparência, né? Porque Deus é quem vê o coração. Agora, Deus não só nos fala através da palavra, da religião, Deus fala de outras maneiras, né? Deus nos fala através das impressões do Espírito Santo. E quando é que começam essas impressões? No dia que a gente nasce. Desde o nascimento, Deus está aí com o seu Espírito para levar a pessoa ao arrependimento e à conversão. Então, o Espírito fala com qualquer pessoa. Lembra que o profeta diz assim, olha, quando você andar por um caminho, você vai ouvir por detrás de ti uma voz que diz, esse é o caminho, andai por ele. Essa voz é a voz do Espírito. Jesus, nesse mesmo contexto aqui, de João capítulo 3, Jesus vai dizer para Nicodemos, olha, Nicodemos, você está vendo o vento? Você não vê o vento, mas você está vendo as árvores se balançando? Assim é o Espírito de Deus. Você não vê, mas você vê o resultado de sua ação. Então, Deus nos fala através de sua palavra, Deus nos fala através do Espírito e Deus também nos fala através da nossa consciência moral. Porque o ser humano é um ser moral. Vou dar um exemplo para você. Não importa a cultura, ter relação sexual com a mãe é permissivo ou
é negativo, é errado. Não importa a cultura, relação sexual com a mãe sempre terá uma conotação negativa, algo errado. Por que culturas, mesmo que não tem nada de conhecimento cristão, religioso, Bíblia, tem esse conceito? É o que a gente chama de a moral que o ser humano colocou em nós. Há uma moralidade. Tirar a vida de alguém, isso não é correto. O ser humano tem em si um instinto da preservação, por preservar a vida. Então Deus vai trabalhando com as pessoas. A gente não sabe quanta luz recebeu uma pessoa. O que a gente sabe é que todo mundo vai ser julgado por essa luz que ele recebeu. Então não importa quanto de luz eu tive, mas se eu vivi de acordo com essa luz, é isso que vai determinar no futuro a minha salvação ou a minha perdição. É por isso que o profeta diz assim, que quando chegarmos nos céus, alguns dirão para Cristo assim, que feridas são essas em tuas mãos? Que feridas são essas nos teus pés? Eles não conhecem a história da cruz, mas eles estarão lá, certo? Essa é a graça divina. É como Deus ama e como Deus salva. Adilson. Não é uma pergunta, é só uma colocação sobre o que a Fernanda falou, para lembrar o momento da crucificação, quando um ladrão reconheceu Jesus como Salvador e Jesus o abençoou, ou ele foi salvo naquele momento. Foi salvo, é verdade. E eu pergunto, o ladrão, quanto tempo teve para viver o cristianismo dele, né? Ele não teve tempo, porque ele sabe, ele viveu mais algumas horas e morreu. Mas Jesus declarou que ele estaria salvo. Por quê? Porque ele aceitou a Cristo como seu Salvador, né? Ele disse assim, Senhor, quando vieres em teu reino, lembre-se de mim. Ou seja, ele reconheceu que Jesus era rei. E ele aceitou Jesus como rei. Albérico? Pastor, eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas, talvez pessoas que estejam nos assistindo, no tocante à pessoa que passou por esta vida e não teve a oportunidade, não quis, de conhecer a Jesus. Como fica? E foi embora. Como fica a salvação dessa pessoa? Existe um texto que eu gosto muito, né, em Atos, capítulo 17, verso 30, eu até posso ler com você aqui mais uma vez. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Deus não levou em conta, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Então, veja, uma pessoa era ignorante com relação a algum tipo de assunto. Deus não vai cobrá-lo disso. Você e eu seremos julgados pela luz que nós temos. Então, o que eu sei que é certo, eu tenho que viver de acordo com essa luz. Agora, se aquilo que eu sabia ser certo eu não pratiquei, eu não vivi de acordo com essa luz, é isso que vai determinar a minha salvação ou a minha perdição. Então, não tem ser humano que passe por essa terra que não tenha oportunidade de salvação ou perdição, porque em algum momento da vida dele, Deus lançou luz sobre ele. Vamos pensar numa tribo indígena, num recanto retirado do planeta, que nunca teve contato com a civilização. Mesmo lá, através das impressões do Espírito Santo e através da natureza, a pessoa teve uma revelação do ser superior. Não é isso que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 1, verso 20? Acho que é 1:20, né? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como sua própria divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Então, a natureza em si é um livro de Deus e ela revela algo para as pessoas. Então, não importa quanto conhecimento a pessoa teve, mas todos tiveram um tipo de conhecimento que vai poder ser a base para o seu juízo no dia final. Tiesa? É porque na Bíblia fala que no céu haverá grandes surpresas. Pessoas que viviam lá fora, no mundo, nos últimos minutos de vida se arrependerão. E pessoas muitas vezes dentro da igreja que estavam lá firme, mas por trás não estava. É verdade. Você já pensou Estevão, quando ele chegar lá e ver um Paulo? Mas espera aí, o que esse homem está fazendo aqui? O senhor errou, ele não pode estar aqui. Mas veja,
Olha a história que Estevão não conheceu. O céu, de fato, será um lugar de surpresas. Bom, nós temos aqui outras perguntas sobre o tema. Nós vamos daqui a pouquinho voltar depois do intervalo e continuarmos aprendendo a respeito de salvação. Não sai daí, voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, lembrando que você pode nos acompanhar com um guia de estudos. Durante o programa vai aparecer aqui para você os nossos meios de contato. Faça contato com o Novo Tempo, peça o seu guia Ensinos de Jesus e acompanhe essa mesma temática com esse grupo de amigos aqui desde São Paulo, aí para a sua casa, tá? Nós hoje estamos aprendendo sobre salvação, o que Jesus ensinou sobre salvação, e ao terminarmos o primeiro bloco, a Esmeralda tinha uma pergunta. Pois não, Esmeralda? Pastor, eu queria só fazer uma colocação, né? Pois não. O que eu tenho visto, né, em várias igrejas e pregação, que eles se intitulam assim donos da salvação. Colocam, né, ritos, regras, normas, julgo, né, no homem. E o principal eles deixam, né, de falar da palavra, né, do relacionamento. Fica só a religiosidade. E o relacionamento íntimo com Deus, né? O amor, fazer a vontade do Pai, né? Que a nossa vontade diminua para que, né, Cristo cresça em nós. Então a gente vê assim que tá falho, né? E a gente se entristece, porque a salvação, né, é para todos. E tem denominação está colocando assim uma carga muito grande, um jugo muito grande e deixando de fazer o principal, né? A salvação de vidas, a palavra que salva, né? E você sabe que esse não é um problema novo, né? Já dos dias de Cristo, ele falou assim: vocês colocam sobre os gentios um fardo que nem mesmo vocês conseguem carregar. Ou seja, de fato tem religiões que estão tentando ensinar um caminho alternativo para a salvação e colocando sobre as pessoas um peso que ninguém deveria carregar. É por isso que nós temos que nos voltar para a palavra, porque a Bíblia tem que hoje, no tema de hoje, esclarecer como que eu posso ser salvo. Porque Deus não tem duas formas de salvar o ser humano, Deus só tem uma. E hoje nós vamos entender mais então a respeito da salvação, como que Deus salva. Bom, o que Jesus fez por nós na cruz? O que significou a morte dele? Vamos entender. João 10,15. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. O que ele fez na cruz? Ele deu sua vida. E Pedro diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. O que Jesus fez por nós na cruz? Ele assumiu o peso, o preço do nosso pecado. Então, Deus disse para Adão e Eva: se vocês comerem, vocês morrerão. Eles comeram, deveriam morrer. Agora vem Cristo e morre no lugar do homem. Essa morte nós chamamos de vicária ou substitutiva. Ele morreu para que nós vivêssemos. Então, Cristo não precisava ter morrido, porque ele nunca pecou. Mas sem nunca ter pecado, ele morreu para conquistar a vida. E esse crédito que ele tem, ele oferece para mim e para você hoje. Então, nós somos salvos por causa do sacrifício de Cristo. E quando alguém aceita esse sacrifício, olha o que acontece no céu. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe nos ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que acontece no céu quando um pecador se arrepende? A festa, a alegria, a júbilo. Por quê? Porque Deus ama todos os seres humanos indistintamente. Deus não quer que ninguém falte lá no céu.
Deus quer que todos sejam salvos. E ao falar isso, eu posso até abrir um parêntese para dizer que tem alguém por aí ensinando que Deus predestina uns para a salvação e outros para a perdição. Amigo, Deus não predestina ninguém para a perdição. Deus ama a todos. Deus quer que todos sejam salvos. Eu e você somos predestinados, mas para a salvação. Acontece que Deus não predestina e essa predestinação, ela é obrigatória. Não, o ser humano tem que escolher. Eu que tenho que dizer se quero ser salvo ou não. Agora, todos os que quiserem ser salvos serão salvos. Essa ideia de que Deus predestina alguém para ser salvo e outro para se perder, ela não é bíblica. Ela é condenável à luz da Bíblia. Olha o que Pedro escreveu. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É isso que Deus quer. Então não creiamos, como alguns ensinam, de que tem gente por aí predestinada para a perdição. Não. Quem vai se perder é porque escolheu se perder. É porque não escolheu Cristo. É porque nunca na sua vida abriu o coração para a influência do Espírito Santo. Esse vai se perder, mas não que Deus quisesse, não que Deus predestinasse. Mas, pastor, Deus sabia que iria se perder? Sabia. Mas o fato de Deus saber quem vai se salvar e quem vai se perder, não determina quem vai se salvar e quem vai se perder. O que determina é o homem. Chamamos isso de livre-arbítrio. É por isso que eu e você somos diferentes de qualquer outro animal que existe sobre a face da terra. Nós podemos escolher ser salvo ou não. É uma faculdade que Deus deu para mim e para você. Fernanda. Então, essa pergunta que você falou agora sempre me causou uma certa preocupação nesse versículo que está em Isaías 45, 7, que tem uma passagem que Deus fala assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Né? Então, assim, realmente, eu creio que Deus quer que todos se salvem. Mas por que nesse contexto aqui de Isaías, que ele fala que criou, né, aquele homem que ia nascer, né, Ciro, né, ia nascer para salvar o povo, mas ele cria também o mal. Então, o que ele quis dizer com isso? Deus tem duas vontades. Temos que entender esse assunto à luz das vontades divinas. Deus tem uma vontade ativa e uma vontade passiva. Eu vou explicar. Deus cria o homem. Ele teve vontade de criar e ele criou o homem. É a ação divina. Agora, esse homem foi dado a faculdade da escolha. Quando Deus permite que o homem escolha o mal, na linguagem hebraica, ele está criando o mal. Mas não é uma vontade ativa, é uma vontade passiva ou permissiva. Eu vou deixar que o homem escolha. E se ele escolher o mal vai surgir. Então, na cultura hebraica, é Deus quem cria o mal, no sentido de que ele permitiu que o mal surgisse. Certo? E, de fato, o mal acontece com a permissão divina. Porque o diabo não pode agir sem a permissão divina. Então, Deus tem a vontade ativa e a vontade permissiva. Deus permite que certas coisas aconteçam. Agora, quando Deus permite que certas coisas aconteçam, Ele está visualizando sempre o final da história. E no final, Ele sabe que muitas coisas que nós hoje achamos serem ruins, finalmente se reverterão em bênçãos. Porque a gente não está vendo todo o quadro como Deus vê. É nesse sentido que a palavra de Deus declara isso. Ok? Sim, Dani. Só fazendo um adendo em relação à questão da criação do mal, aí o livre-arbítrio, mais uma vez, inclusive em Lúcifer,
que era um anjo, não é, de luz. Perfeito. Mas aí Deus sabia de todas as coisas, mas ele sempre quis testar a fidelidade. Tanto que os anjos, 2/3 dos anjos seguiram Lúcifer. Deus sabia que isso ia acontecer. Mas aí existiu o livre-arbítrio também nos anjos e arcanjos. E ali naquela batalha celestial ele sabia quem ia ser fiel a ele sempre e quem não ia ser. Não é? Da mesma forma, quando ele permite que o diabo trabalhe em Jó. Deus não fez o mal nem as chagas em Jó. Não é? Ele permitiu que Satanás fizesse nele. Mas tudo foi atribuído a Deus, né? É. Toda a maldade que ele estava sofrendo na cultura, era Deus que estava provocando o mal, no sentido de permitir que o sofrimento chegasse para ele. Mas Deus é bom e é amor, está escrito, é uma verdade. Então, assim é com Deus, a experiência com Deus, né, de caminhar com Deus. Então, Deus quer a salvação de todos, o bem de todos. A gente tem que entender isso para entender como que Deus salva, né? Sim, amiga. Como ela estava falando também, assim, que Deus é bom, né? Nele não há sombra de variação. Ele não é ruim uma vez, depois ele é, tipo, bom e mal, né? Ele é sempre bom, né? Sempre bom. O tempo todo. O tempo todo. É isso aí. Vamos avançando aqui no nosso estudo. Como o ser humano pode alcançar a salvação? Isso aqui é a chave no estudo. 2 textos para nós. Primeiro, Atos 16, 31. Você tem aqui em Atos 16 a história do carcereiro, né? Lá em Filipos. E em dado momento ele pergunta para os discípulos assim, escuta, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles respondem, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Você tem que crer. Então o caminho é a crença. Em 1 João 5, verso 11 em diante, João escreveu, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida eterna está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem o quê? Tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Ou seja, a nossa salvação, ela depende exclusivamente de Jesus Cristo. E nós temos fé nele. E aí vou relembrar um texto que foi até a Dani que citou, né? Efésios 2, verso 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Fé em quê? Em Cristo, como o nosso Salvador. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, Paulo diz, é um dom de Deus. O que é dom? É presente. É um presente que o céu te dá. Você não merece, mas ele te dá. E quem é que vai ser salvo? Quem aceitar esse presente. Albérico. Pastor, é bastante interessante essa passagem. Quando Paulo está ali na prisão, a gente observa, lendo o texto, que na realidade quem estava preso ali era o carcereiro. Era o carcereiro. Paulo não estava preso. Quem precisava ser liberto ali era o carcereiro. E o mais interessante, o que fica aqui, nos deixa assim impressionado com a palavra de Deus, é que ali tem uma frase que ele salva tu e tua casa. Então ele salvou não só o carcereiro, ele salvou também toda a sua família. Então o carcereiro estava preso junto com sua família. E com a libertação de Paulo, que estava preso, ali foi salvo toda a sua família. E se nós trouxermos para a nossa vida hoje, às vezes pensamos que estamos passando por grande dificuldade, mas de repente Deus tem uma grande solução. Você está ali não só para salvar você mesmo, você está de repente passando por uma dificuldade para o bem de alguém. E Paulo passou por dificuldade ali na prisão. Para quê? Para salvar aquela família. É verdade. E você sabe que a salvação, quando chega para nós, não é algo que você quer guardar só para você. Você quer sempre partilhar com as pessoas. De fato, isso é o Evangelho. Quando alguém conhece o Evangelho, nosso primeiro desejo é partilhar com as pessoas. Que os outros aprendam o que nós estamos aprendendo. Que as pessoas conheçam o que nós estamos conhecendo. É por isso que Jesus falou assim, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Lá em Mateus capítulo 10, verso 8, né, ele orientou aos discípulos, de graça recebestes, de graças dai. Vocês receberam?
compartilhem com as pessoas. Então, salvação é algo tão extraordinário, a notícia tão boa, que quando a gente começa a viver essa experiência, a gente quer contar para todo mundo. Sim, Esmeralda? Realmente, a salvação, né? Ó, bênção maravilhosa, transforma o homem e no transformar, né? no seu testemunho, na sua mudança de vida, né? As vidas vão ser alcançadas porque eles vão ver em você, nossa, essa pessoa era assim, fazia isso, olha como ela está diferente. Tem algo novo, né? Tem um brilho novo, essa pessoa é diferente. Eu quero que essa pessoa tenha, né? É a hora que você vai compartilhar, né? A salvação, a palavra de vida, né? A palavra de esperança, né? A palavra que transforma o homem, né? Que perdoa. Isso é muito bom, né? Que a gente possa ser, né? Um instrumento na mão do Pai, né? Um testemunho para a vida seja alcançada. É verdade. Então veja, como é que nós podemos ser salvos finalmente? Crendo em Jesus Cristo. Crendo que o sacrifício que Ele fez na cruz foi por todos nós. Salvos de quê? Da condenação, da morte eterna, salvos do pecado. Nós vamos aprender nas próximas semanas de que essa salvação, que ela acontece em Cristo, ela se dá também em 3 fases. Vamos aprender sobre fases da salvação. Esse é um estudo muito interessante, que semana que vem nós vamos começar a fazer. Mas quando Deus salva, Ele nos salva por completo. E o desejo de Deus, repito, é salvar a todos. Todos serão salvos? Não. Mas todos os que quiserem poderão ser salvos, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Gisele. Como nós vimos e já sabemos, a salvação ela vem através da fé em Cristo. Aí eu me pergunto, e pergunto também o senhor, uma pessoa que às vezes nasce num lar cristão, de certa forma ela não seria privilegiada, como por exemplo uma que nasce numa outra denominação ou numa outra cultura que não tenha Cristo? Temos, como o senhor já falou, né, no programa anterior, a questão da impressão do Espírito, que Deus nos fala de várias formas. Mas a responsabilidade, digamos assim, seria maior de uma pessoa que já teve isso desde o berço? Eu acho que essa é uma realidade que a gente enfrenta hoje. Pensa, por exemplo, num garoto que nasceu dentro de um lar cristão. Vai ser educado conhecendo dia a dia a palavra de Deus. Cultos a Deus diários. Frequência à igreja. A capacidade de frequentar uma boa escola, de ter uma boa educação. Como é que Deus olha para esse garoto? Agora vamos olhar um outro quadro. Pensa num garoto que nasceu dentro de uma favela, de uma família paupérrima, onde a mãe, para conseguir algum alimento, tem que vender seu corpo. O que ele conhece é o vício e a prostituição. Ele não tem chance de frequentar uma escola e desde pequeno é infiltrado ou é levado ao crime. Como que Deus olha para a salvação dessa criança? Você percebe que são universos diferentes? Eu só tenho uma resposta para esse dilema humano. Deus é Deus e Ele não vai deixar que injustiça seja cometida. Então Ele vai julgar esse garoto que cresceu dentro de uma igreja, com pais cristãos, com acesso à Bíblia, à educação. Ele vai julgá-lo de uma maneira que não é a mesma que Ele vai julgar a esse garoto que nasceu numa favela com todas as dificuldades que ele teve na vida. E aqui eu evoco um pensamento de Rui Barbosa, quando ele disse certa vez que a pior injustiça é você tratar de forma igual desiguais. A pior injustiça é você tratar de forma igual os desiguais. Então Deus não vai tratar de forma igual. Deus vai me tratar de um jeito que conheceu o Evangelho com 13 anos, diferente daquele que já conheceu o Evangelho em idade avançada à beira da morte. Ele vai considerar de forma diferente. Agora eu só tenho uma resposta. Deus é Deus e não vai deixar que injustiças sejam cometidas. O mesmo acesso de salvação que tem esse garoto educado numa igreja tem que ser o caminho de salvação para esse garoto que não teve os privilégios que ele teve. Da educação, da cultura,
do acesso a todas as coisas. Então Deus vai levar em conta todas as coisas. Porque Ele é Deus e não vai deixar que injustiça nenhuma aconteça. E finalmente ambos, né, só poderão ser salvos pelo Cristo. Agora, lembra daquela mulher que um dia lavou os pés de Cristo com as próprias lágrimas e enxugou com os cabelos? O homem que criticou a ação, Simão, achou aquilo um desperdício, né? E Jesus disse para Simão: você sabe por que ela está fazendo isso, Simão? Porque ela muito errou. E porque ela é muito amada. Então, aquele que às vezes é o que mais erra, é o que mais depois entenderá o perdão. Ela muito ama, disse Cristo, porque ela muito foi perdoada. Ou seja, a vida dela tinha sido uma vida muito longe de Deus, muito difícil. E às vezes alguém que tem uma vida muito longe de Deus, quando se encontra com Cristo, a vida muda de tal maneira que a pessoa torna-se a pessoa mais feliz do planeta. Isso independe de dinheiro, independe de status, independe de cultura. Ela tem Cristo, ela tem tudo. É o que o Albergue falou, né? Quem estava preso era aquele carcereiro lá fora. E você sabe que às vezes você que é o preso aí, você está longe de Deus, longe de Cristo, você está preso, preso ao mundo, preso ao pecado. Sabe o que você precisa? Você precisa de Cristo para libertar você. É por isso que Jesus prometeu lá em João capítulo 8, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Talvez você não esteja numa cadeia, mas está preso aos vícios, está preso ao dinheiro, está preso ao poder. Cristo tem que libertar você, porque nós, quando somos libertos dessas coisas, é aí que a gente vive de fato. Porque quem vive uma vida longe de Deus, ele está vegetando. Vive quem tem Cristo no coração. E essa salvação está disponível para mim e para você hoje. Nós vamos ter uma música agora. Enquanto nós ouvimos essa música, eu queria que você pensasse: é Cristo o Senhor da sua vida? Habita Ele no seu coração? Não quer você agora abrir o seu coração a essa influência maravilhosa e deixar que Cristo assuma o controle da sua vida? Pensa nisso agora, enquanto a gente ouve essa canção. Passava Jesus em Jericó, queria salvar um pecador, um homem em meio à multidão, se ergueu ali para ver Jesus. Jesus o olhou e o compreendeu. Podia ver o seu coração. Zaqueu desce e recebe o perdão, salvação eu lhe darei. Filho meu, não temas, sou contigo,
quero tua vida transformar. Cearei contigo, serei teu abrigo, salvação eu lhe darei. Jesus te olha e te compreende. Jesus pode ver o seu coração. Jesus quer te dar hoje o perdão. Jesus quer te dar salvação. Filho meu, não temas, sou contigo. Quero tua vida transformar. Cearei contigo, serei teu abrigo, salvação eu lhe darei. Filho meu, não temas, sou contigo. Quero tua vida transformar. Cearei contigo, serei teu abrigo, salvação eu lhe darei. Jesus te olha e te compreende. Jesus pode ver o seu, o meu coração. Jesus quer te dar perdão. Jesus quer te dar hoje e agora salvação. Que Ele abençoe todos vocês. Amém. É isso que Jesus deseja para mim e para você, salvação. Essa história é contada na Bíblia e cantada agora de um homem que vivia de uma forma ilícita, mas no seu coração o Espírito começou a falar e um dia ele sobe numa árvore para ver Jesus. Alguns meses atrás eu visitei a cidade de Jericó e eu fiquei imaginando aquele pequeno homem por aquelas ruas se adiantando à multidão, subindo numa árvore, que não era uma árvore simples de se subir, para ver Jesus. Esse esforço que ele fez, esta fé que ele exerceu, representou uma oportunidade para que Deus o salvasse. E como nada passa despercebido aos olhos de Cristo, ele parou junto a esse sicômoro e disse: Zaqueu, desce depressa, eu vou ficar na tua casa. E depois ele vai dizer: hoje houve salvação nessa casa. Por quê? Porque alguém cogitou a possibilidade de que Cristo pudesse mudar sua vida. Talvez você está envolvido nos crimes, nos vícios, nas drogas. Talvez você é uma pessoa que se sente longe de Deus. Eu estou aqui para dizer para você que você não está longe, porque Deus sempre está perto. Ele sempre esteve aí querendo falar com você. E se você no único momento da sua vida permitir, se você deixar, Ele vai entrar na sua casa. E Ele vai mudar tudo o que precisa ser mudado. Isso acontece comigo e com você. Se nós permitirmos, Cristo vai entrar em nosso coração e vai mudar tudo o que precisa ser mudado. Porque salvação, finalmente, é uma obra dEle. É Ele quem faz, é Ele quem opera o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Vamos orar por isso e vamos abrir nosso coração para que o Senhor Jesus entre e reina. Você quer se entregar a Cristo? Vamos orar por isso. Pai Santo,
Nosso coração às vezes é duro e insensível, mas queremos entregá-lo ao Senhor. Queremos suplicar que a Tua bênção nos alcance. Queremos pedir, bom Deus, que essa salvação maravilhosa que foi manifestada em Cristo possa nos atingir hoje. Nós queremos Te confessar como nosso Senhor e Salvador. Nós queremos pedir que o Senhor entre em nossa casa, que o Senhor arrume as coisas, que o Senhor mude o que precisa ser mudado, que o Senhor nos transforme. Queremos que o Teu Espírito habite em nossa vida e daqui a pouquinho, quando o Senhor voltar a este mundo, nós queremos estar prontos para Te receber em glória e majestade. Cuida, Pai, de todos nós. Dai-nos a Tua bênção e a Tua paz. Em nome de Cristo nós Te oramos. Amém. Muito obrigado, amigo, amiga, pela sua companhia no programa de hoje. Na semana que vem a gente se encontra para aprendermos um pouquinho mais a respeito de salvação. Até lá, que Deus o abençoe.